Maria e salve São José, que alegria estamos aqui reunidos mais um dia para poder honrar, bendizer e glorificar o nome de Deus. E como que nós faremos isso? Continuando com o nosso livro. Se você não tem, tenha, porque faz toda a diferença quando você tem o livro. Às vezes você vai ficar com alguma dúvida, vai poder retornar no livro, compreender. E hoje gostaria de já deixar uma dica. Hoje é o dia que a igreja dedica a São José, patrono da igreja, das famílias, um grande pai. A consagração a São José nos torna, de fato, filhos deste pai espiritual. E São José foi muito responsável por tudo que minha vida vem acontecendo, todas as mudanças, porque mãe é mãe, mas pai é pai, E ele é aquele que cuida, cuida da família de uma forma extraordinária. Se você passa por algum momento em que você precisa de um amparo e se sente sozinho ou sem esperanças, peça a São José. E toda quarta-feira, se possível, reze a ladainha de São José, sabe? Em honra a este grande pai, que Deus nos concedeu. Então, hoje, segundo dia, lembrando que esses 3 primeiros dias são dias preliminares, são dias que nós nos dedicamos a compreender a introdução da consagração. É um período onde a gente reflete sobre como nós faremos a consagração, tá bom? Socorro, bom dia, Célia. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essas questões relacionadas à introdução e à consagração, coisas que vão te nortear. Depois, nós entraremos naqueles 12 dias preliminares. Isso acontecerá depois de amanhã, tá bom? Enquanto isso, nós vamos conhecendo um pouquinho da consagração e eu vou tentar também transpor tudo aquilo que aconteceu na minha vida como testemunho. E se vocês quiserem deixar depois os testemunhos de vocês, que já são consagrados, estão renovando, é muito importante, porque as pessoas às vezes estão passando por uma situação que você passava e que depois da consagração você tomou um discernimento sobre aquilo e aí você começou a mudar e sente que essa mudança, obviamente, amparada pela Virgem Maria, trouxe muita graça para a sua vida. Porque é o que eu costumo dizer, não trata-se de uma porção mágica onde eu faço e a partir de amanhã a minha vida toda é prosperidade, Eu acho que essa ideia de prosperidade a troco, da religião é uma falácia muito grande, porque nada mais é do que aquilo que Jesus propôs, E que nós nos propusemos também quando fomos batizados. Então, renunciar a Satanás e crer em Cristo. Então, hoje, qual é o sentido da consagração para todos vocês, Se vocês já são consagrados ou estão se consagrando agora. Eu estou buscando renunciar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir Jesus. É porque muitas vezes as pessoas tentam fazer o contrário. Eu quero seguir Jesus, mas eu não quero renunciar a mim mesmo e eu não quero pegar a cruz, eu não quero sofrer, E aí segue uma outra pessoa, de menos Jesus, Por quê? Porque Jesus renunciou desde o momento que ele vem para este mundo e assume a condição humana, ele renuncia, E vive dentro de todas as dificuldades, servindo e tomando sua cruz, os seus sofrimentos, por amor a Deus. Ele nos mostra o caminhar. E ele deixou claro para nós que era isso que ele viria fazer. Que para nós sermos seus seguidores, precisávamos passar por 2 outras etapas. Primeiro, renuncia-te a ti mesmo. Então pega todo o teu orgulho, tua vaidade, toda a sua expectativa de fazer somente a tua vontade e deixa de lado. Depois, toma a tua cruz. Pega o teu sofrimento, aquilo que está realmente te afligindo, todas as propostas que Deus tem na sua vida, de renúncia, mas acima de tudo, de entrega, de servidão, e aprenda com aquele que foi manso e humilde de coração, a se doar, a servir, em silêncio, e assim perdoando. Hoje o Frei Gilson
colocou muito, né, a condição do perdão. Eu estava ouvindo antes de começar aqui. Perdoar. Perdoar não significa que eu sou, né, menor que o outro, que me fez tanto mal e, portanto, eu, né, vou perdoá-lo. Que justiça é essa, né? Não. Perdoar não é colocar-se para, né, justiça pessoal, mas para a justiça de Deus, que me perdoa enquanto eu sou pecadora, que me ama e que me acolhe mesmo eu sendo tão errante. Então, quando Jesus pede para que nós amemos uns aos outros como Ele nos ama, é que nós devemos amar o outro sem que o outro mereça, sem esperar nada em troca, somente amando. E é interessante que quando você começa a fazer esse movimento, que não é uma mentira, você tem que fazê-lo assim. Eu não consigo hoje, Senhor, mas eu irei rezar por esta pessoa, porque eu ainda não consigo amá-la, mas eu quero pedir ao Senhor por ela. Este movimento é fantástico, porque Deus consegue nos transformar pelo poder da oração que nós fazemos pelo outro, que nos ofende, que nos magoa, que está, né, machucando a nossa carne. Nós estamos, neste momento, fazendo aquilo que Deus nos pediu, renunciando a nós mesmos, renunciando a nossa, né, vontade de ser amado, de ser respeitado, de ser glorificado. Estou pegando a minha cruz, o meu sofrimento, a minha humilhação e estou seguindo a Jesus. Então você não passa a rezar por aquela pessoa porque você é bonzinho, mas porque você ama a Deus. E o amor que você tem a Deus te submete a amar o próximo e a se transformar em um filho autêntico do amor. Então, não tem como a gente ser filho de Deus sem amar. Quando nós estamos em cima de todo o orgulho, de toda a vaidade, de toda a presunção, nós estamos, na verdade, servindo a Satanás, que é o pai do orgulho, o pai da soberba, né? Então, quando a gente se coloca na condição de humildade e se entende como alguém que serve a Cristo, porque nós viemos aqui para isso. Primeiro, para crer. Segundo, para amar. Terceiro, para servir. Crer em Jesus Cristo, Filho de Deus Pai, Todo-Poderoso. Amar, acima de todas as coisas, ao meu Deus. E a servir ao meu próximo, como eu gostaria de servir ao meu Senhor, ao meu Cristo. Tá bom? Então vamos lá. Salve Maria e São José. Vinde, Espírito Santo. Vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. É, pois, um sentir comum da hierarquia da Santa Igreja, mas à qual corresponde o consenso feliz dos cristãos. Os corações fiéis retornam venturosos ao amor e devoção a Nossa Senhora. Nas preces, nas romarias aos santuários marianos, na celebração de maio e outubro, na recitação frequente diária do rosário e do terço, outrora encarecido por Leão XIII, em 12 encíclicas de 1884 a 1898, e especialmente recomendado por Paulo VI, e o Saltério da Santíssima Virgem, que permanecerá sempre uma oração de reconhecimento, de amor e de confiante súplica. A oração da Mãe da Igreja, João Paulo II, em Fátima, 13 de maio de 1982. Também entre nós, João Mohana anuncia a redescoberta do texto. O texto do Espírito rigorosamente bíblico. Oração autêntica, porque não foge da palavra de Deus, mas introduz o orante em pleno átrio dos acontecimentos bíblicos fundamentais. Do livro Descubra o Valor do Texto, edição de Loyola, 1979,
página 10. Renascem ou renovam-se as associações da Senhora, seus filhos, filhas, avultando entre elas a hoje universal Legião de Maria, magnífico e fervoroso exército em ordem de batalha, nascido da pulsação apostólica do coração da Virgem, cujos membros se consagram a Maria na fórmula pia e abrangente do grande São Luís Maria Grimond de Montfort. Anos atrás, tivemos a graça e a ventura de reunir num volume toda a dinâmica e conteúdo desta valiosa consagração. Muitas edições se sucederam e depois, ante os pedidos que vos vêm de todos os lados, resolvemos lançar uma nova edição deste livro, buscando atualizá-lo à luz dos documentos de Roma e da Igreja, ponderando as tendências de nosso tempo e de nossa gente. Adverte-nos a reunião de Puebla, sobretudo a partir de Medellín, tem conseguido à Igreja uma nítida consciência da sua missão. Por isso, vem perscrutando os sinais de todos os tempos e está generosamente disposta a evangelizar, a fim de contribuir para a construção de uma sociedade nova, mais justa, mais fraterna, o que é uma clamorosa exigência dos nossos tempos. Realmente, cada batizado sente-se atraído pelo espírito de amor que o impele a sair de si mesmo e abrir-se para os irmãos. O amor de Deus, que nos dignifica radicalmente, adverte-nos a Igreja. Faz-se necessariamente comunhão do amor com os outros homens e participação fraterna. Deve-se tornar-se, sobretudo, obra de justiça para com os oprimidos, esforço de deliberação para quem mais precisa. De fato, ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não ama o irmão a quem vê. Havemos de converter nossa fé simplesmente individualista, encaminhando-a para uma vivência fraterna que atue na grande família de Deus. Amemos ver da Igreja a pia realidade social na qual cumprimos todos os nossos deveres para com os irmãos, cooperando para a sua integral libertação, sobretudo do mal e do pecado. Como, todavia, o faremos se o Senhor não dominasse totalmente o nosso coração e a nossa vida? Se não nos deixássemos a ponderar pelo Espírito de Jesus Cristo, a fim de aprender dele a dar a vida pelos irmãos? Assim, pois, nossa salutar influência e dinamismo apostólico sobre os homens deriva da solidez com que amamos a Deus e lhe obedecemos. A destarte, adquirimos o direito de anelar e escrever em todos os corações o nome santo do Senhor. A certeza do amor a Deus, nós a temos por Maria. Nossa escravização ao coração do nosso Deus, nós a realizamos através dos laços suaves e fortes de uma verdadeira devoção a Nossa Senhora. A amorosa dedicação a Jesus, a sabedoria encarnada, é-nos ensinada proveitosamente pela consagração que ao Senhor fazemos, mercê da entrega a Nossa Senhora. Que lindo! 3. Na vereda de São Luís Maria. Ao reeditar o livro da consagração, com algumas achegas de atualização dos nossos dias, esforçamo-nos por nos manter fiéis ao espírito e expressões de São Luís Maria, respeitando as luminosas orientações e exposição teológica de Grimond de Montfort, sem dúvida, bafejadas pelas luzes do Espírito. Ele está se referindo a este livro aqui. Então, o que acontece? São Luís Maria faz o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Ele desenvolveu esse tratado e pede que antes que nós lêssemos, que nós pudéssemos fazer esse retiro de 33 dias. Então, Dom Antônio faz este livro para o retiro, porque ele entendia que muitos fiéis queriam fazer a consagração, mas eles não tinham entendimento de como realizar as meditações de uma maneira correta. Então, todo o processo de Dom Antônio foi para beneficiar cada um de nós,
que queremos fazer a consagração, a renovação, com as devidas orações e meditações que São Luís propõe. Então, quando ele faz a nova edição deste livro, eles buscam a autenticidade com o livro do tratado. Então, tudo aqui vai muito ao encontro de que São Luís Maria pede para que nós façamos. Beleza, aí Carol, eu vou fazer esses 3 dias, faço o ato de consagração diante de Nossa Senhora e depois, o que eu faço? Você passa a ler o tratado. Então, é esse o movimento. Muita gente faz o contrário. Faz primeiro o tratado e às vezes se perde, porque é uma leitura muito densa. E o retiro, São Luís Maria pede justamente porque ele considera que uma vez que nós estamos sendo preparados pelo retiro, ao ser consagrado, o tratado se torna uma grande, é como se fosse um manual do consagrado à Virgem Maria, entende? Aí ele fala, deixa eu ver se eu já tinha lido aqui. E todavia, o maior e melhor uso da liberdade é precisamente colocá-la em seu destino verdadeiro, à busca da glória do Deus libertador e do autêntico amor fraterno, na absoluta segurança de que não pervertemos nosso sagrado livre-arbítrio. São Paulo nos trepida em recordar que Jesus aceitou a condição de servo. São Lucas nos testifica que Maria Santíssima não hesitou em dizer-se escrava do Senhor. Todos os que amam deveras escravizam-se ao objeto do seu amor. E não haveria, então, de sentir o delicioso abandono de quem ama extremosamente e se extasia ao entregar-se ao gemado de amor, à mais excelsa, à mais querida, à mais encantadora Senhora de todos os corações. Que o Senhor se digne abençoar e fecundar este trabalho humilde, preito de um coração encadeado para sempre ao serviço e amor da incomparável Rainha e Senhora. Mãe amabilíssima, nosso ambicionado prêmio e docíssimo recompensa. Dom Antônio Maria Alves de Siqueira, que ele possa sempre interceder por nós, daí onde ele está, no céu, e que ele possa continuar a nos orientar e nos guiar. Eu creio e eu peço, que Nossa Senhora permita que ele sempre continue nos ajudando. Introdução. Ensina a Santa Igreja de Jesus Cristo que devemos tributar a Maria Santíssima, Mãe de Deus e Mãe Nossa, culto particular de veneração, de afeto e imitação de suas virtudes. Você entendeu? Culto particular de veneração, de afeto e imitação de suas virtudes. É ela. Pega Maria. E eu não estou falando isso aqui só para mulher, não. Tem muitos homens que fazem a consagração. Nós temos que ter Maria como modelo de humildade, de amabilidade, de obediência, de tudo que tem de virtude, Nossa Senhora nos dá como ensinamento. Se nós não nos enchermos dessas virtudes, nós estaremos cheios de nós mesmos. E aí a gente coloca tudo a perder. Porque, embora pudesse Deus restaurar o estado de queda do homem sem a Nossa Senhora, Deus podia fazer isso tudo sem ela. E vir imediatamente a nós, sem intermédio de nenhuma pura criatura. Entretanto, por disposição amorosa de sua providência, ele quis colocar Maria no plano de nossa redenção. Ele não precisava, mas ele quis. De maneira singular, pois assim como Eva, nossa primeira mãe, foi pelo demônio posta no plano de nossa ruína, assim Maria, nossa mãe verdadeira, foi por Deus colocada no plano de nossa reparação. Que lindo!
Foi por Maria que Jesus veio ao mundo e a nós. E é por Maria que nós havemos de voltar a Jesus e a Deus. Dessa vontade manifesta de Deus, se deduz que a devoção a Nossa Senhora nos é indispensável para a salvação. Assim, Deus o quer. Mas, para que seja essa devoção meio seguro de conseguir nosso fim sobrenatural, é preciso que conte qualidades que a demonstre verdadeira. Deve ser interior. Essa devoção, esse amor, esse servir à Virgem Maria precisa ser um desejo interior, não se limitando a expressões externas sem alma, sem sentido profundo. Ela deve ser terna, aproximando-nos de Maria como filhos amorosos que de todos se entregam à sua mãe carinhosíssima. Deve ser santa, afeiçoando-nos à imitação das virtudes perfeitas de Nossa Senhora. Deve ser firme, não se contentando de fervor passageiro ou sentimental, mas de ser disposição habitual e decisiva no servir à nossa Mãe Rainha. Deve ser desinteressada, não tendo em mira principalmente nosso proveito, mas antes a glória de Nossa Senhora. Dentre as devoções a Maria, que contam com os predicados, salientamos a escravidão de amor. Por esta devoção, letra A, entregamo-nos inteiramente a Nossa Senhora, mercê de um ato de consagração, após os exercícios preparatórios. B, vivemos habitualmente nossa inteira entrega, procedendo em tudo como escravos de amor desta amável soberana. A escravidão de amor é um estado de total dependência de Maria, no qual, embora conservando a nossa liberdade, no entanto, dela não queremos servir senão para a glória de Deus e de Maria. Dessa consagração, nós não queremos servir senão para a glória de Deus e de Maria, estreitando o mais intimamente possível os laços que, já como filhos, a ela nos prendiam afetuosamente. Bom dia, Penha, tudo bem? Bom dia, Cris. A ela nos entregamos para que mais seguramente reine em nós Jesus Cristo, nosso último fim e Senhor nosso. A consagração total a Nossa Senhora nos faz imitar Jesus Cristo, que quis se submeter a ela por nosso amor. Então, quem primeiro se submete a Maria? Jesus, nosso Senhor e Salvador. Se Ele se submete a ela, quem somos nós para não querer isso? Ele nos deu, lá na cruz, Ele nos deu. Então, faz-nos reconhecer os sublimes direitos e as glórias de Maria. A consagração total a Nossa Senhora nos faz imitar Jesus Cristo, que se quis submeter a ela por nosso amor. Faz-nos reconhecer os sublimes direitos e glórias de Maria, Mãe de Deus, Rainha dos corações. Faz-nos receber mais graças, portanto, mercê de sua cooperação na obra redentora. Maria é a mediadora universal de todas as graças e favores divinos e nos une mais fortemente entre nós, venturosos filhos da mesma incomparável Mãe. Essa devoção nos traz preciosas vantagens. Letra A. Melhor honraremos a Deus, porque Maria dirigirá todas as nossas ações com perfeição para a glória divina. Santificar-nos-emos mais depressa e com maior segurança, pois esta devoção nos faz morrer inteiramente a nós mesmos e assemelhar-nos a Jesus e Maria. C. Nossas boas obras, passando por Maria antes de chegar a Deus, serão por ela purificadas, acrescidas e aformoseadas, mais seguramente aceitas por Jesus, que ama divinamente a sua mãe. D. Ajudaremos mais eficazmente o nosso próximo, pois Maria saberá bem empregar nossos bens em favor dos que são hoje caros e de todos a quem devemos ajudar. Letra E. Em troca da generosa renúncia que de nós fazemos por sua honra, Nossa Senhora saldará nossas dívidas para com Deus nesta vida e não permitirá
que soframos por muito tempo no purgatório. Então, as promessas dessa devoção, elas são muito gratas, assim, a um coração que deseja de fato a santidade. Elas são muito caras, porque em tudo eu estou dizendo aqui que eu honrarei mais a Deus, que eu serei, todas as minhas boas obras serão aperfeiçoadas, melhoradas pelas mãos imaculadas de Nossa Senhora, que é pura, santa, sem nenhuma mancha. Então, a todo momento, eu estarei voltado ao meu Senhor, pela orientação dela. Isso é muito poderoso. E aí ele encerra dizendo: para obter vantagens tão preciosas, entregamos-nos de todo a Nossa Senhora, mediante o ato de consagração, confiando-lhes a nosso ser inteiro, com suas potencialidades e inteligências, a nossa vontade, nossos membros, nossa capacidade de afeto, nossa sensibilidade, enfim, o nosso eu total. B. Nossos bens temporais, dos quais nos consideraremos depois apenas econômicos e não proprietários. C. Nossos bens espirituais. Então, bens temporais é tudo que você tem, né? Tudo que você tem. Você tem uma casa, você tem um carro, você tem dinheiro no banco, você tem suas roupas, tudo passa a ser dela. Então, os bens materiais são dela, só que também os bens espirituais. Na letra C ele fala: nossos bens espirituais, merecimentos e virtudes, para que ela os guarde e multiplique para a maior honra e glória de Deus. D. O valor de nossas boas ações passadas, presentes e futuras. Dos nossos bens espirituais, damos a Nossa Senhora o valor de satisfação para a remissão das penas temporais que nossos pecados merecem, e o de impetração para alcançar de Deus nossos favores, novos favores, para que ela deles use com propriedade sua. Mas o valor de merecimento, aumento da graça santificante e glória do céu, nós lhe confiamos para que o guarde para nós, uma vez que este valor nos é pessoal e inalienável. Então, beleza, como é que é isso, Carol? Todas as vezes que nós nos entregamos à Virgem Maria e somos então consagrados a ela, tudo passa a ser dela, tá bom? Só que dentro dessas obras espirituais eu tenho minhas orações, não tenho? Eu tenho minhas devoções. Então, quando eu estou fazendo minhas orações, quando eu estou fazendo minhas devoções, por mais que ali eu empregue uma intenção, estas orações são levadas para a Virgem Maria. Então, tá. Uma vez que eu estou fazendo aquilo para a minha vizinha que me pediu oração, a minha filha que está doente, eu estou, na verdade, sugerindo a Virgem Maria. Por quê? Essas orações, elas podem, naquele momento, ser utilizadas para um filho dela que mais necessite. E ela, conhecendo toda a situação, ela pode falar: bom, você está rezando para sua filha, mas nada de mal acontecerá. Essa doença que ela está passando, esse momento, é só uma necessidade dela, né, viver essa dor, e, enfim, não vai acontecer nada. Eu pego essa oração que você está fazendo e levo para aquele meu filho que está no leito de morte e que precisa desta oração para alcançar de Deus esse sacrifício e esse direito da graça. Então, ela conduz para aquilo que ela de fato entende como sendo necessário. E isso faz com que eu tenha mais eficácia em minhas ações de devoção e de oração. Por quê? Porque eu de fato entrego nas mãos desta administradora que faz valer a minha oração naquilo que de fato é necessário. A salvação daquela alma, ela era necessária, muito mais do que a cura da doença da minha filha, que já estava nos planos de Deus como sendo algo passageiro, ok? Mas tem um valor de merecimento, tem um valor que nos é dado, que são as graças santificantes. Então, para eu ser santa, eu preciso de duas coisas. Eu preciso da graça santificante, que é dada por Deus, e eu preciso do meu esforço. Então, todo o meu movimento
para alcançar desta graça, é minha, é meu. Porém, tem uma coisa que acontece que é quando a gente peca gravemente. Muitas das vezes, nós estamos com o dinheiro, por exemplo, em um fundo de investimento que tem alto risco. Imagine a sua vida como um fundo de investimento que tem um alto risco. Por quê? Porque eu estou aqui vivendo em oração, em penitência, em jejum, e eu estou aqui me dedicando muito a viver uma vida de virtudes. Mas nós temos um alto risco de queda. Por quê? Porque a nossa carne, ela ainda é muito contaminada pelo pecado original. Ela ainda está muito inclinada para o pecado. E uma vez que eu me envolvo com as coisas do mundo e venho a cair gravemente, tudo aquilo que estava naquele fundo de investimento com alto risco, ele se perde. Então, aquilo que a gente tinha com grande abundância, né, de Deus, nos é perdido porque a gente se torna de fato inimigo de Deus ao pecarmos, né? E este ato nos faz perder as graças que nós, com muito custo, alcançamos. Uma vez que nós fazemos a consagração e entregamos tudo à Virgem Maria, tudo que nós possuímos de graça, tudo aquilo que a gente ainda contém e tudo aquilo que a gente conterá de graça santificante e glória no céu, passa a ser da Virgem Maria como uma ecônoma, como aquela que é a tesoureira. Então, tudo aquilo que eu tenho passa a estar à disposição dela para ela usar naquilo que ela quiser, e tudo aquilo que eu alcanço de Deus, ela guarda, de forma a não permitir que a nossa queda nos volte à estaca zero. Isso é tão grandioso, isso é tão profundo, isso é tão maravilhoso que eu podia parar por aqui. Todo mundo deveria fazer essa consagração. Eu tenho vontade de gritar para todo mundo, falar: Senhor, permita que todo mundo faça a consagração. Todo mundo merece ser salvo, todo mundo merece essa graça. Todo mundo deveria ter a oportunidade de receber isso, Senhor. E eu peço mesmo, sabe? Então ele fala: mas o valor de merecimento, aumento da graça santificante e glória no céu, nós lhe confiamos para que o guarde para nós. Uma vez que este valor nos é pessoal e inalienável, eu não posso passá-lo para outro. Mas ele, estando ali nas mãos da Virgem Maria, ela não permite que eu o perca. Beleza? Deixa eu ver aqui. Ato de consagração. O ato de consagração será precedido por uma cuidadosa preparação de 30 dias, assim distribuídos. Então, ele está falando 30 dias porque tem os 3 dias preliminares, né, que são estes que a gente está vivendo hoje, tá bom? Letra A, 12 dias preliminares para nos despojarmos do egoísmo e de tudo quanto afasta do espírito das bem-aventuranças. B, primeira semana de 6 dias para conhecimento de nós mesmos. C, segunda semana de 6 dias para conhecimento de Nossa Senhora. E D, terceira semana de 6 dias para o conhecimento de Jesus Cristo. Cada período contém orações próprias, meditações e leituras adequadas. Ao terminar os exercícios preparatórios, recita-se a consagração, após a Santa Comunhão, oferecendo neste dia alguma coisa em honra de Maria, como testemunho de vassalagem de amor. Ou seja, tem um gesto concreto. Bom, importante ressaltar, quando nós vamos ao dia, geralmente o dia mariano de festa, né, a Virgem Maria, que seria agora dia 12 de outubro, nós precisamos, além dessa preparação, desse retiro, nós precisamos fazer uma confissão completa, uma confissão geral, sobre tudo aquilo que de repente tenha ofendido o coração da sua Mãe Santíssima. Já vai buscando, né, como será essa confissão, porque você vai oferecer essa confissão pela sua consagração. E beleza, depois você vai receber a comunhão, que também deverá ser para a sua consagração. E por fim, você fará um gesto concreto. Gestos concretos podem ser, sobretudo, aquilo que você gostaria de doar
em honra a esta mãe, a esta escravidão de amor. Então, pode ser uma oração, pode ser uma visita ao enfermo, pode ser uma doação em dinheiro. E nós aqui do Grupo Consagra-te, nós fazemos todo ano, a cada consagração, uma doação ao Seminário Arquidiocesano de Campinas. Por quê? Porque os seminaristas, muitos deles lá em orações e em estudo, não têm condição de se manter. Eles não têm receita, eles não têm salário. Então eles ficam ali à mercê daquilo que a diocese pode oferecer. Mas geralmente essas ofertas são pequenas, né? E eles precisam às vezes de dinheiro para comprar livro, precisam às vezes de dinheiro para higiene pessoal, para coisas que eles de repente no dia a dia, né, fica faltando, porque a diocese não consegue arcar com tudo. E aí nós fazemos sempre a cada grupo de consagração, não só a oração para eles, mas também a doação como gesto concreto, no valor que você puder, e isso é feito lá no finalzinho, tá bom? Após a consagração, que convém repetir todos os anos, observando mais ou menos as mesmas práticas, cumpre que vivamos em estado habitual de dependência de Nossa Senhora, fazendo nossas ações A. Por Maria, em tudo nos deixando guiar por seu Espírito, B. Com Maria, tomando-a como perfeito modelo nosso e renunciando a nós mesmos, C. Em Maria, tornando nossos os sentimentos interiores de Nossa Senhora e em tudo o que fazemos, D. Para Maria, oferecendo em sua honra quanto realizamos. Então, por Maria, com Maria, em Maria e para Maria. Assim, de maneira mais perfeita, tudo faremos também por Jesus, com Jesus, em Jesus e para Jesus. E então, tudo realizaremos com suavidade e simplicidade, sem contentação de espírito, crescendo assim cada vez mais no amor a Nossa Senhora e na fidelidade a seu serviço. Fazemos-nos seus escravos para que melhor sejamos seus filhos. É lindo demais. Eu só posso dizer isso. Eu sei que às vezes você pode falar, mas tá, e aí? O que é isso? Mas lembre-se, se deixe levar pelo Espírito Santo. Permita-se encontrar-se com o Santo Espírito de Deus todos os dias, a refletir sobre essas meditações, sobre tudo isso que a gente está vivendo. Porque Deus te chamou aqui e Deus tem um projeto para a sua vida. Eu posso te garantir, antes da consagração, você é uma pessoa. Pós-consagração, você se tornará uma nova pessoa para Deus. Porque Nossa Senhora recebe cada filho consagrado com um zelo e com um amor e com uma severidade de mãe atenta, daquelas assim que só de olhar faz a gente entortar, assim, sabe? É assim que ela faz. Tem hora que ela olha para mim e eu falo, nossa, tá bom, Senhora, já entendi. Não precisa falar mais nada. Mas isso tudo é por muito nos amar, por muito nos querer santos, ser todo do Cristo. E ela nos coloca dentro do seu imaculado coração, quando a gente se consagra a ela. E ela vai nos gestando para o coração sacratíssimo de Cristo. Então, nós vamos sendo gestados na Virgem Santíssima para depois vivermos integralmente a experiência de nascer de novo no Cristo de Deus. Esse é o movimento, mas ele não acontece assim, da noite para o dia. Ele acontece de uma forma suave, de uma forma diária. E quando você bate o olho lá atrás, você fala, nossa, tem tantos anos que eu fiz a consagração, quanta coisa mudou na minha vida. Como Nossa Senhora foi paciente e foi tirando coisa por coisa que eu tinha como ídolos, que eu colocava em meu ser, afastando ali o Deus que precisava habitar em mim, porque eu fazia grandes idolatrias, as pequenas coisas do mundo. Não era nada demais, mas aquilo me afastava de Deus. E aí Nossa Senhora vai tirando e vai te conduzindo. E quando você olha para trás, você fala. E aí muito comum, tá, gente? A todos os consagrados. Ah,
você parece outra pessoa. Nossa, você não é mais a mesma. E aí, fica tranquilo em responder com sinceridade. De fato, eu não sou a mesma pessoa. Eu mudei mesmo. E a culpa é dela. Pode falar com ela, que a culpa é toda dela. E graças a Deus que ela me mudou. Porque nunca uma consagração te aproximará de Maria e te afastará de Deus. É o contrário. A consagração te aproxima de Maria para que você possa mais seguramente, mais rapidamente e mais tranquilamente se aproximar do Cristo e viver para Ele. Em desejo de amar, aumento de amor, aumento de adoração, aumento de reparação. Vai ser comum sua vida ser pautada por penitências e jejuns. Por quê? Porque muito nós devemos. Então, que possamos aproveitar cada dia que nós temos aqui para honrar a Deus, para reparar nossas faltas e para sofrer por amor a todos nós. Nós precisamos oferecer sacrifícios para a reparação de nossas faltas, mas também para muitos dos nossos irmãos que ainda não entenderam e que estão caindo no inferno porque ninguém se sacrifica por eles. Quando nós somos consagrados, nossos sacrifícios são entregues nas mãos da Virgem Maria para muitos irmãos que vão ser salvos dentro das leis ordinárias do céu. Tá bom? Então vamos rezar a Ave Maristela e a Ave Maria para a santificação do clero, para as orações do Papa Leão, para todos os padres, bispos, diáconos, seminaristas, religiosos e religiosas, para que Deus possa conduzir e Nossa Senhora possa nos cobrir com o manto sagrado. Amém? Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus, novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz e de Eva nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz, dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faz a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também, e ao Consolador igualmente. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que Nossa Senhora nos conduza, nos proteja e nos abençoe, hoje, agora e por todos sempre. Amém. Bom dia e até amanhã, se Deus quiser.